2 caminhos possíveis que você pode tomar na sua vida financeira. Então, é esse o nosso tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da CIMIP. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. A gente vai falar sobre 2 caminhos possíveis que você pode tomar na sua vida financeira. Então fica atento aí nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Eu poderia colocar com esse vídeo aí como o primeiro para você que quer chegar na sua liberdade financeira, né? Construir realmente uma carteira de investimentos que vai fazer diferença lá na frente. Então fica aí nesse vídeo, vamos lá dar uma olhada nesse vídeo e entender melhor como é que é essa história. Eu vou partir direto aqui para o quadro, tá? Como sempre eu faço aqui o quadro aqui só para a gente ilustrar melhor as coisas. Então eu vou colocar aqui uma pessoa aqui, não importa, pode ser homem, pode ser mulher. Então eu vou representar aqui essa pessoa. Meu desenho aqui muito bom, né? Então aqui existem 2 caminhos possíveis, tá? O primeiro caminho aqui, vou colocar até em vermelho nesse caminho. Esse é o caminho da pessoa que não está preocupada com o outro lado aqui, que é o lado investidor, tá? Nesse caminho, existem outros 2 caminhos possíveis, na verdade, aqui, né? Vou colocar aqui 2 possibilidades, tá? A primeira possibilidade é aquela pessoa que vive com base no seu salário, né? O salário mensal. Então, geralmente, o que acontece nessa situação, né? A pessoa recebe salário, né? Vamos supor aí a cada 30 dias, né? Pode ser de repente semanal, quinzenal, não importa aqui, não importa que ela pegue esse salário. Então ela pega, o que ela faz? Ela basicamente aqui ela entra no caminho da compra de passivos. Isso eu estou considerando aquela pessoa que tem poder de compra, tá? Como eu falei ontem com relação a isso, ao ponto que a classe média, né, tem a faca e o queijo na mão, mas só que ela não sabe usar, né? Então geralmente é esse caminho aqui, né? A pessoa recebe aquele salário, paga suas contas, paga a empregada doméstica, paga Netflix, paga compra carro, né, compra casa, etc. e tal. Então ela segue no caminho dos passivos, tá? Eu poderia dizer que a maioria vive dessa forma, tá? A outra possibilidade também, né, em que aquele caminho ali, a pessoa vive do salário, né? Uma outra possibilidade, menos pior, vamos dizer assim, né, é o caminho da poupança. Como assim, digamos, o caminho da poupança é interessante? Ele é interessante sim, o caminho da poupança, mas tem um risco aí, tá? O caminho da poupança é aquela pessoa que recebe o salário, tá? E ela consegue guardar uma porção do salário dela. Não é aquela pessoa que vive no salário no limite, né? Ou seja, comprando tudo no limite, comprando passivos, tudo ali, chega no final do mês está no zero, tá? Esse aqui é o caminho ali, o pior possível, né? A pessoa vive 100% do salário dela. O outro caminho é o caminho da poupança. A pessoa ela consegue guardar dinheiro. Então vamos supor, a pessoa recebe 10 mil por mês. Vamos supor que ela segura o padrão de vida dela de tal forma que sobra 5 mil reais todo mês. Eu conheço gente que é assim, tá? Eu conheço. E de repente você conhece alguém também. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que tem esse perfil, né? Perfil que ela segura o padrão de vida muito bem, sobra dinheiro, mas o dinheiro vai para a poupança. E qual é o problema daí da poupança, né? O problema da poupança, a pessoa pode ser milionária com a poupança? Pode. O problema principal da poupança é isso aqui, ó. Inflação. Só esse, só entre aspas, né? Você aí tá vendo esses últimos meses, a inflação aí tá batendo a porta, né? Já escancarou toda a porta possível, né? Gás subindo, gasolina subindo, tá? Então, aquele 1 milhão de reais que a pessoa consegue adquirir ali na poupança, ele está sendo corroído pela inflação, tá? Então as pessoas, se você tentar explicar isso, né, muitas vezes a pessoa não vai aceitar, tá? Para quem trabalha para quem investe na poupança, ela diz não, é um caminho seguro e tal, não tem problema. Principalmente tem a história do imposto de renda, né? A pessoa quer ficar livre do imposto de renda, então ela não segue um outro caminho possível. Então é difícil de convencer essa pessoa que está ali na poupança, tá? Existe uma experiência? Existe, tá? Porque ela tem uma coisa muito importante, que é o poder de poupar, né? A capacidade de poupar dinheiro mensalmente, que é o requisito para você ter a sua liberdade financeira. Mas o outro caminho possível, que é esse que é o mais interessante, né? São os 2 caminhos, né? Aqui eu estou colocando em verde esse outro caminho. É o caminho do investidor.
Mas esse caminho do investidor, algumas pessoas não entendem muito bem também. Por quê? Nesse caminho do investidor, a pessoa vai ter que fazer duas decisões. Ela pode usar as duas decisões, pode usar os dois caminhos, ou não, ela pode seguir só por um caminho. Esse caminho aqui é o caminho do ganho capital. Ganho capital, já falei várias vezes aqui no nosso plano 5, e eu vou continuar falando, tá? Uma vez ou outra eu vou voltar a falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto extremamente importante, tá? Tanto o ganho capital, quanto o outro caminho possível aqui, que é o caminho do... Vou usar o termo que o pai rico e pai pobre usa, né? O cash flow. Traduzindo o cash flow, seria o fluxo de caixa, né? O caminho do cash flow, vou colocar aqui entre aspas. Primeiro eu vou falar do ganho capital. O caminho do ganho capital é o seguinte. E ele não necessariamente está valendo apenas para aquilo que a gente fala aqui no nosso plano 5, que são as ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, mas também para qualquer coisa. Por exemplo, um imóvel, né? Vamos supor que você adquiriu um imóvel. Compra esse imóvel, vamos colocar um valor, 200 mil, por exemplo. Você pega esse imóvel de 200 mil, arruma ele, e aí gasta de repente mais 50 mil. Então você pegou, no total, investiu 250 mil nesse imóvel e de repente você vende esse imóvel. Quando você vende esse imóvel, você de repente consegue 300 mil, 350 mil. Ou seja, você ganhou 50 mil ou 100 mil reais de ganho em capital. Então esse é o ganho em capital. É exatamente a diferença entre a compra, né? Você comprou por um determinado valor, e o preço de venda. Essa diferença aqui é o ganho capital. Então esse ganho capital, por exemplo, em ações, em estoques, ele tem um certo limite para você não pagar imposto de renda, né? Está em processo a reforma tributária e tal, mas por enquanto você tem alguns limites. Por exemplo, no Brasil aqui 20 mil reais, então você está limitado a esse ganho capital sem pagar imposto de renda. Mas esse não é o principal dos problemas. O problema do ganho capital é você escolher os ativos que você vai ter esse ganho capital. Tá? Então, escolher de que forma? Escolher nada mais é que um processo de tomada de decisão. Né? Então, você tem que tomar uma decisão. Então, a gente aqui, na Symmetry, desenvolveu uma solução exatamente para esse processo de decisão, né? Para ajuda nesse processo de decisão, para encontrar empresas, ativos, na verdade, ali de ações, fundos imobiliários, stocks, REITs, ETFs, que tenham essa possibilidade de ganho capital. Que seria o foco, basicamente, aqui, por exemplo, em ações, seriam ações de crescimento. Já o outro caminho é o caminho do cash flow. O caminho do cash flow é receber dinheiro, receber juros, dividendos, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Você compra aquele ativo, o exemplo de novo do imóvel, né? Você comprou um imóvel, em vez de você vender aquele imóvel para ter um ganho capital, simplesmente você vai alugar esse imóvel, né? Fez um investimento lá de repente de 50 mil, comprou um imóvel de 200, mas investiu 50, e esse imóvel de repente você consegue alugar 1.500, 2.000 reais, não sei, não importa o valor nesse momento. Então esses 2.000 reais que você está recebendo mensalmente é exatamente o caminho do cash flow, né? Aqui na Symmetry a gente escolhe o quê? Qual é o caminho? Ganho capital ou cash flow? Aí vem o mestre T. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, fala: a diferença entre pobres e ricos é que pobre escolhe uma opção, rico pega as duas para si. Então aqui, essa é exatamente a resposta, a gente pega os dois para si, né? Então a gente não escolhe ou dividendos ou ganho capital, a gente escolhe os dois. Então a gente foca também em ações de crescimento e foca também no caminho do cash flow. O caminho bem simples do cash flow, por exemplo, seria o caminho para você que quer investir nos Estados Unidos, por exemplo, é investimento em ETF. Você construir um portfólio, e a gente ensina aqui no plano 5 alguns portfólios possíveis que são baseados em ETFs, ETFs americanos. Diferente do ETF brasileiro, que no ETF brasileiro você tem apenas a possibilidade de ganho capital. No ETF americano você tem a possibilidade de ganho capital e cash flow. São os dois, não é só um. Então lá você tem essas duas possibilidades. E além disso, lá nos Estados Unidos você tem outras ferramentas de cash flow mais interessantes que aqui no Brasil. REITs é o primo rico aqui dos fundos imobiliários. Então lá você vai receber dividendos em dólares através dos REITs. Também é um caminho de ganho capital e cash flow. No Brasil, repetindo, ETF, só ganho capital. Outra possibilidade de cash flow, outra possibilidade seria fundos imobiliários, ganho capital, mais ou menos. As pessoas geralmente não vão para os fundos imobiliários com o objetivo de ganho capital, mas sim com um caminho de cash flow. Ações, aí também tem duas possibilidades, caminho do ganho capital e caminho do cash flow. Pode haver empresas que estão nas duas, tanto no ganho capital quanto no cash flow. Outras empresas estão mais focadas no ganho capital e outras estão mais focadas no cash flow.
Então isso também varia de empresa para empresa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é exatamente para mostrar esses dois caminhos possíveis que qualquer pessoa pode tomar, tá? Lembrando, quando eu falo dois caminhos, são esses dois caminhos, o vermelho e o verde ali, né? Ou do investidor, ou do... Vou até colocar aqui, né? Vou colocar não investidor, tá? Para ficar bem simples, não investidor. Ah, Edgar, mas o cara tá lá na poupança e tal, ele não é investidor. Polêmica, né? Ele não é investidor. Para mim, pelo menos, ele não é investidor, porque ele está perdendo para a inflação, tá? Ele está no caminho de perda ali, que é exatamente o caminho da perda pela inflação. Se ele pegar esse dinheiro que ele recebeu lá e de repente aplicar em imóveis, comprar imóveis e depois vender, aí volta lá para o caminho do investidor. Aí então isso é possível, certo? Mas enfim, pessoal, é isso aí. Mostrar esses dois caminhos, o caminho do investidor, o caminho do não investidor. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí qual caminho você está seguindo e por que, né, você está seguindo esse caminho. Espero que seja o caminho do investidor, o caminho que é exatamente esse caminho que a gente está fazendo aqui no Plano 5. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixa o like aqui, que é importante para o YouTube saber que esse aqui é um conteúdo de valor. Obrigado e até amanhã.